Portanto, o que é que diz? Portanto, a função arco-seno hiperbólico, ela é uma função diferenciável, isto é, tem derivada em todos os pontos do seu domínio, ela é diferenciável com quem é a derivada do arco-seno hiperbólico em x, quem é? É 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2, qualquer que seja o x real. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O seno hiperbólico é definido em termos da exponencial. A intuição, portanto, diz que o arco seno hiperbólico tem que ser dado, isto é, a sua lei de formação tem que ser dada em termos de quem? Logaritmo natural. Será que é? É. Porque olha essa fórmula, ó. Olha essa fórmula. O que é que você tem? Ó. Olha como funciona isso aí. Então, se essa derivada, se isso aí acontece, você tem o seguinte: quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2? Quem é? Se essa derivada daqui, então quem é essa? É o quê? Arco, seno, hiperbólico de x mais uma constante. Só que tem um detalhe aqui. Lembre que com a seguinte mudança, x igual a tangente de θ, mudança trigonométrica, quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2? Como é que fica essa mudança? Leva para θ. Quando eu faço isso aqui, com o θ variando no intervalo aberto, menos π sobre 2, x é real, que é o domínio dessa função, tá beleza? Mudança, substituição trigonométrica. Isso aqui fica 1 sobre. Quem é a raiz quadrada de 1 mais x2? É a raiz quadrada de 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que é quanto? Que é a raiz quadrada da secante. Da secante porque o θ está variando no intervalo menos π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2, π sobre 2. Não vou colocar todo aquele carregamento aqui não, tá? Vocês já são adultos, tá? Adultos. Então, você não tem criança aqui, né? Então fica 1 sobre o quê? Secante de θ vezes o quê? dx. Quem é o dx? Não, dx não. Quem é o dx? Secante ao quadrado de θ, dθ. Mas quem é isso? Isso aqui é a integral de quem? Secante de θ, dθ. Mas quem é a integral da secante de θ? Logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Mais uma constante. Agora vamos lá. Quem é isso? Isso é o logaritmo natural do módulo de quem? Aí é o triângulozinho, né? Mágico. Para que x seja a tangente de θ no triângulo retângulo. Momento. Aqui está o θ. Para que x seja a tangente de θ, aqui é x. Aqui é 1. E aqui é o quê? Não? Não, tem que pegar. Não é não? Não é não? Tá certo? Dá o logaritmo natural da secante de θ mais a tangente de θ. Agora, quem é a secante de θ?
Raiz quadrada de x2 mais 1. Então isso aqui fica raiz quadrada de cosseno é 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais 1. Então secante da raiz quadrada de x2 mais 1, mais o quê? Mais a tangente de θ, que é x. Mais a tangente de θ, que é x. Modo. Mais uma constante. Só que isso aqui é logaritmo natural de limite. Está escrevendo limite, é? Logaritmo natural de quem? Da raiz de x2 mais 1 mais x2 mais 1 mais x. Esse aqui é sempre positivo. Então, lembrados? X mais raiz de x2 mais A2 é positivo, qualquer que seja o x real e qualquer que seja o A positivo. Mais uma constante. Agora, observe uma coisa. Ó. A integral dessa função em R é essa. Mas a integral da mesma função é essa. Ou seja, a função que eu estou integrando, ela é a derivada de duas funções. Se duas funções têm a mesma derivada em R, quem é a derivada dessa função em R? Quem é? Isso aqui. Quem é a derivada dessa função em R? Quem é? Isso aqui. Se duas funções têm a mesma derivada no intervalo, o que eu posso afirmar sobre essas duas funções? Nesse intervalo? Se duas funções têm a mesma derivada no intervalo, o que eu posso afirmar sobre essas funções? Se você tem duas, ó, o teorema. Se você tem um intervalo I, duas funções contínuas em I, diferenciáveis no interior de I, e as duas têm a mesma derivada no interior de I, o que é que eu posso afirmar sobre essas funções ao longo do intervalo I? Gente, vocês esqueceram disso? Não. Fundamental. Se duas funções são contínuas no intervalo I, diferenciáveis no interior de I, e as derivadas são iguais no interior de I, o que eu posso afirmar sobre essas duas funções? No intervalo I, elas diferem por uma constante. É isso. Então você tem a função arco seno hiperbólico e essa função aqui, elas têm a mesma derivada em toda a reta, que é essa função aqui dentro. Se elas têm a mesma derivada, elas diferem por uma constante. Então, conclusão. Logo, vou colocar aqui, tá? Logo, existe C, número real, uma constante, tal que o arco seno hiperbólico de x é o logaritmo natural de x mais raiz de x2 mais 1 mais c, qualquer que seja o x real. Elas diferem por uma constante. Mas eu posso tirar mais coisa daí. Se essa igualdade vale para todo x real, em particular, você terá o quê? O arco seno hiperbólico de zero é igual a quê? Logaritmo natural de zero mais raiz quadrada de zero ao quadrado mais 1 mais c. Ou seja, quem é o arco seno hiperbólico de zero? Zero. E quem é esse logaritmo natural aqui? Logaritmo natural de 1. Enquanto é o logaritmo natural de 1? Enquanto é 0 mais c? C. Portanto,
Quem é o arco seno hiperbólico em x? É o logaritmo natural de x mais raiz quadrada de x2 mais 1. Qualquer que seja o x real. Então tá aí a função. Tá? E como é o gráfico da função arco seno hiperbólico? Olha, como é o inverso, como o arco seno hiperbólico é o inverso da função seno hiperbólico, o seu gráfico tem que ser uma coisa assim. E aí eu não preciso nem trabalhar muito sobre crescimento e concavidade, tá? Porque aí o arco seno hiperbólico ele tem que ser uma função assim. Tá? Baixando não, que é isso? Ela é sempre estritamente crescente. Então essa é a função arco seno hiperbólico. Porque o seno hiperbólico ele faz isso, ó. Como o gráfico de uma é o reflexo do gráfico da outra em relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, o gráfico do arco seno hiperbólico é isso. Mas ela é estritamente crescente, porque ela é inversa de uma função estritamente crescente. Então ela também é estritamente crescente, teorema da função inversa. Tá? Então tá aqui, x e y. Tá aqui. E realmente o arco seno hiperbólico é dado em termos de quê? Do logaritmo natural. O que a intuição dizia. E se confirma agora, depois desse resultado. Outra coisa. Continuemos. Não esqueça, vocês esquecem os resultados. É o resultado que justifica a integração, o resultado da integral indefinida. Por isso que se você conhece uma primitiva de uma função no intervalo, você conhece todas. Porque todas diferem por uma constante. Duas funções, né? Tá? Que são primitivas de uma mesma função no intervalo, elas diferem por uma constante nesse intervalo. Tá? Agora, continuando. A função cosseno hiperbólico, e você lembra que a função cosseno hiperbólica, ela vai de quê? De R para R. Eu só vou colocar o gráfico aqui, tá? Vou colocar o gráfico aqui, ó, da função cosseno hiperbólico. Melhorar a apresentação. Olha o gráfico do cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de R para R. Lembrando que cosseno hiperbólico, quem é a derivada do cosseno hiperbólico em x? Quem é? É o seno hiperbólico em x, que é o quê? Que é um número positivo, qualquer que seja x, positivo. E lembrando que o limite do cosseno hiperbólico em x, com o x tendendo a mais infinito, isso é igual a quanto? Mais infinito. Então essa função, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Tá certo? Essa função aqui, a função cosseno hiperbólico, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Se ela não é bijetiva, ou seja, ela não tem inversa. Essa função logo não é invertível.
Logo, ela não é invertível. Aí vem o entretanto, lá das funções trigonométricas inversas. Entretanto, a função I cosseno hiperbólico, que é essa função aqui, ó, I cosseno hiperbólico, que eu vou pegar do intervalo dos não negativos, 0 mais infinito, em 1 mais infinito, ó, em 1 mais infinito, tá? Em 1 mais infinito. Entendido? Vou restringir, eu vou pegar daqui para cá, dada por I cosseno hiperbólico de x igual ao cosseno hiperbólico de x, qualquer que seja x pertencente a esse intervalo. Essa é injetiva e sobrejetiva. Ela é injetiva porque ela é estritamente crescente, tá? Ela é estritamente crescente, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, I cosseno hiperbólico, ela é bijetiva, ou seja, ela é invertível, ela tem inverso. É a inversa dessa função que a literatura matemática chama de função arco cosseno hiperbólico. Então, definição. A função inversa, da função I cosseno hiperbólico, aí esse nome sou eu que dei, outro livro pode dar outro nome, tá certo? Mas essa função, a literatura, as implementações, se no linguagem de programação a calculadora trouxer a inversa da função, ela traz cosseno hiperbólico a menos 1, mas não é a inversa do cosseno hiperbólico, o cosseno hiperbólico não tem inversa, e a inversa dessa função especificada dessa maneira, com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação. Aí a inversa dessa função é denominada função arco cosseno hiperbólico. Tá? Ela é denominada, ela é chamada função arco cosseno hiperbólico, sendo denotada por arc, COSH, arco cosseno hiperbólico. Então, daí sai. Pergunto para você, quem é o arco cosseno hiperbólico de 1? Tá? Porque daí, vamos lá. Quem é o domínio, com calma, quem é o domínio do arco cosseno hiperbólico? Quem é? Na inversa dessa função, então quem é seu domínio? Quem é o domínio? Quem é? Intervalo fechado 1 mais infinito. Quem é o contradomínio da função arco cosseno hiperbólico? Quem é? Intervalo fechado 0 mais infinito. Tá voltando. Quem é? Me diga uma coisa. Por exemplo, quem é o arco? Se o 1 está no domínio, quem é o arco cosseno hiperbólico?